Olá, tudo bem com vocês? Como estamos? Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso livro A Arte de Viver de Epíteto. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo e acione o sininho para você poder receber as atualizações. Então, conforme dito no outro vídeo, demos início ao livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e, em paralelo, vamos continuar o nosso livro de Epíteto. Até porque o livro de Epíteto nós estamos fazendo ele mais integralmente. Então, eu vou levar um tempinho a mais para fazer do que eu estava imaginando, perfeito? Mas nós vamos fazer os dois em paralelo, vai dar tudo certo, confia em mim, ok? Hoje, então, nesse vídeo, nós vamos fazer 2 capítulos, mas são 2 capítulos maiorzinhos. Então, por isso, que nós vamos fazer apenas 2 capítulos, porque Epíteto se debruça mais aqui nas análises, nos entendimentos filosóficos do estoicismo, ok? Vamos lá, então. O nosso título de hoje, da página 64, para quem está acompanhando, diz o seguinte: nossos deveres revelam-se através de nossas relações interpessoais. Então, tomar uma aguinha? Vamos entender o que Epíteto quer dizer com isso, não é mesmo? Quais são os deveres que nós adquirimos através dos nossos círculos sociais, através das nossas amizades ou através dos nossos círculos, ok? Então ele começa da seguinte forma: você não é uma entidade isolada, mas uma parte única e insubstituível do cosmo. Não se esqueça disso, você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Eu acho bonita essa definição. Não é interessante nós pensarmos que nós não estamos sozinhos no universo, que nós somos, cada um é uma peça do quebra-cabeça do cosmos e que cada peça é insubstituível. O filósofo Marco Aurélio fala sobre isso, né? Cada pessoa é insubstituível. Não existe outra pessoa igual a você. Então você precisa dar a sua voz, você precisa brilhar aí, precisa ser a sua melhor versão, porque não nascerá outra pessoa igual a você. Então acho bonita essa ideia que os estoicos colocam aqui. Não se esqueça disso. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Então, por isso que estamos aqui para fazer de nós mesmos a nossa melhor versão. Não é mesmo? Cada um de nós é uma porção da vasta, intrincada e perfeitamente ordenada comunidade humana. Porém, onde é que você se encaixa nessa teia da humanidade? A quem você está ligado? Procure verificar quais são as pessoas a quem você está ligado e busque compreender as suas ligações com elas. Nós nos situamos de maneira correta dentro do esquema cósmico quando identificamos nossas relações naturais com os outros e a partir daí definimos os nossos deveres. Então, o Epíteto está falando aqui para nós para tomarmos consciência de quem somos na fila do pão. Quem somos? Ele vai falar adiante sobre isso. Quais são os papéis? Quais são as responsabilidades? Quais são as pegadas que você está deixando nesse mundo? Como é que você se move dentro desses círculos sociais? Que papéis você desempenha? Quais são as marcas que você está deixando quando está transitando nesses círculos? Então, aqui nós já temos bastante coisa para pensarmos, não é mesmo? Nossos comportamentos estão sendo legais ou não? De que forma que as pessoas nos veem? Nós estamos sendo fator de soma ou não? Ok? Então ele fala que esses deveres emergem naturalmente dessas relações fundamentais, como as familiares, as de vizinhança, as do local de trabalho e da cidade ou país em que vivemos. Desenvolva o hábito de examinar os papéis que você desempenha de pai ou mãe, filho ou filha, vizinho, cidadão, líder e os deveres naturais que se originam desses papéis. Ao saber quem você é e a quem está ligado, saberá o que fazer. Então, seja consciente do papel, né? Que nem eu sou mãe,
eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou atleta, eu sou estudante de filosofia. Então, saiba, dentre outros papéis, então saiba entender quais são os seus papéis dentro desses círculos e também desenvolva, que nem ele coloca aqui, e entenda que ao exercer certos papéis, você vem também com responsabilidades com esses papéis, não é mesmo? Estamos cumprindo certinho os papéis, os nossos deveres que vêm agregados junto a esses papéis? Ele fala aqui, ele dá um exemplo que eu achei bacana para ilustrar isso que ele está querendo desenvolver. Se existe, por exemplo, um homem que é seu pai, algumas exigências práticas e emocionais resultam disso. Nós não escolhemos nosso pai e mãe, certo? O fato dele ser seu pai implica numa ligação básica e duradoura entre os dois. Você é naturalmente obrigado a sentir afeto por ele, ouvir seus conselhos, escutar com paciência os seus pontos de vista e respeitar sua orientação. Ele não está querendo dizer que você tem que seguir cegamente os conselhos, porque tem pais e pais, mas que você tem uma certa obrigação, pelo menos até uma certa idade, antes de ser maior de idade, de ouvir e respeitar a figura do pai, certo? No entanto, vamos supor que ele não seja um bom pai. Talvez seja tolo e pretensioso, ignorante, grosseiro e tenha opinião bem diferente das suas. Será que a natureza dá a todo mundo um pai ideal ou dá simplesmente o pai? Para se pensar quando a gente reclama às vezes de certas coisas do que temos ou não temos, né? Quando se trata de seu dever fundamental como filho ou filha, seja qual for o caráter do seu pai, sejam quais forem sua personalidade e seus hábitos, tudo isso é secundário. A ordem divina não designa uma pessoa ou circunstância de acordo com o nosso gosto ou nossa preferência. Quer você o considere agradável ou não, este homem, afinal de contas, é seu pai, e você deve seguir todas as suas obrigações filiais. Então, novamente aqui o estoico falando que tem certas coisas que nós controlamos, tem certas coisas que nós não controlamos. E o seu pai, aqui no exemplo, ser um bom pai ou não depende de você, certo? Nós não controlamos isso. O comportamento dele é inerente a ele, cabe a ele. Agora, você desempenhar um papel de bom filho, apesar das circunstâncias, isso sim cabe a você, certo? Aí nós paramos de jogar a responsabilidade e a culpa de termos uma infância assim, assado, nos outros. E assumimos a responsabilidade e as rédeas da nossa vida. Só que quantas vezes as pessoas justificam as suas ações porque tiveram pais ruins ou teve uma infância difícil. Eu não estou dizendo, anulando que isso não interfere, que isso não justifica, às vezes, certas mazelas emocionais que nós temos, ok? Mas isso não quer dizer que nós podemos usar sempre isso como muleta, porque essa parte da infância ou do pai nós não controlamos. O que nós podemos controlar é a nossa atitude e a forma como nós vamos lidar com isso, certo? Então ele fala aqui. Sua meta pessoal deve ser a de buscar a harmonia com a própria natureza. Esse é o verdadeiro caminho para a liberdade. Deixe que os outros se comportem como quiserem, pois seja como for, isso não está sob seu controle e, portanto, não é da sua conta. Compreenda que a natureza como um todo está ordenada de acordo com a razão, mas que nem tudo na natureza é razoável. Então, novamente, ele está falando aqui, os estoicos falam muito sobre aquela lei inteligente que rege a vida, que tem certas coisas que nós não controlamos e tem certas coisas que nós controlamos, e a nossa postura e o papel que nós vamos desempenhar e a forma como nós vamos desempenhar esse papel, apesar de certas dificuldades, depende de nós, certo? Então, é isso que ele está falando aqui. Compreenda que a natureza como um todo está ordenada de acordo com a razão, mas nem tudo no primeiro momento parece razoável. A gente às vezes nós às vezes podemos nos sentir meio injustiçados. Mas o universo é cosmo, ele não é caos. Lembra? Coisas boas, coisas ruins acontecem com qualquer pessoa, não é mesmo? E quando nós passamos a entender
essa máxima do estoicismo, nós passamos a transitar de uma forma melhor, mais harmônica pela vida, ok? Então ele coloca aqui para nós. A maioria das pessoas costuma iludir-se pensando que liberdade consiste em fazer o que é agradável ou que proporciona conforto e facilidade. A verdade é que aqueles que subordinam a razão a seus sentimentos do momento são, na realidade, escravos de seus desejos e aversões. Não estão preparados para agir de forma digna e eficaz quando ocorrem desafios inesperados, como é inevitável acontecer. Aqui ele falando que nós devemos agir com razão e cuidar com a emoção demasiada numa determinada situação, né? Então, o que ele fala, aqueles que subordinam a razão a seus sentimentos do momento os sentimentos do momento são na realidade escravos de seus desejos e aversão, ok? A liberdade autêntica nos impõe certas exigências. Ao descobrir e assimilar nossas relações fundamentais com os outros e ao desempenhar com entusiasmo os nossos deveres, a liberdade verdadeira, que todos anseiam ter, torna-se realmente possível. Ou seja, precisamos ter em mente quais são os nossos papéis, que deveres advêm desses papéis, o que implicam assumir responsabilidades, certo? E saber que outras pessoas também estão desempenhando certos papéis e às vezes elas podem estar desempenhando de uma forma legal ou não, mas que isso não compete a gente. E nós desempenharmos um bom papel depende de nós, ok? Achei bacana essa parte que ele fala para nós termos consciência de quem nós somos nos círculos sociais onde estamos inseridos. Muito bem. Depois, no outro capítulo, ele vai falar o seguinte: a essência da fidelidade. Achei esse título um pouco curioso, né? Mas vamos entender então para epíteto o que quer dizer a essência da fidelidade. Então ele coloca o seguinte aqui para nós, tá? Me descabelei aqui no vídeo. Versão leãozinha aqui, mas vamos seguir. A essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter opiniões e atitudes corretas com relação ao Supremo, ao elementar. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. Então ele está falando aqui, lembre-se que a vida é pedagógica, o universo é cosmo, não é caos. A vida, o universo, ele quer te elevar, ele quer te ensinar. A vida, as coisas boas e ruins acontecem, fazem parte dessa lei inteligente. A partir do momento que nós entendemos isso e paramos de brigar com a vida, as coisas começam a fluir. Esse é um pilar do eixo estoico que eu já comentei aqui nos vídeos, certo? Então ele fala: lembre-se que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis em última análise compreensíveis, a lei inteligente. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Lembra também que eu falei desse eixo estoico? Que ele fala que a lei inteligente rege o mundo e se essa lei inteligente ela é justa, ela não pode ser injusta. A injustiça não pode governar o mundo, não é mesmo? Então tá aqui escrito: a vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso nem sempre seja aparente se olharmos apenas para a superfície das coisas. O universo que habitamos é o melhor dos universos. Então, o que ele fala que também é muito interessante. Fala que, às vezes, nem sempre uma situação ruim nós vemos com bons olhos. Nós só queremos estar em situações boas. Às vezes, nós não queremos passar por situações de dificuldade. Mas, às vezes, é essa mesma situação de dificuldade que vai nos fazer afiar uma das nossas ferramentas do kit de sobrevivência e nos fazer melhor, vai nos forjar, vai nos endurecer a casca. Só que às vezes nós não olhamos superficialmente e não enxergamos isso, certo? Às vezes nós ficamos ali olhando a grama do vizinho, ou os 15 minutos de fama de alguém no Instagram, e nós caímos naquela falácia de que coisa ruim só acontece conosco, não é mesmo? Então ele fala aqui: reafirme a sua resolução de contar com a justiça, com a bondade
e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores da sua vida. É aquilo, às vezes as pessoas podem parecer um pouco dogmático, um pouco religioso essa passagem aqui, tá? Mas na verdade o que ele está querendo dizer, e para mim isso é muito sincero, é muito verdadeiro. A partir do momento que você entende como as coisas funcionam, você para de brigar, você muda o seu modelo mental na forma de lidar com as coisas. E a partir do momento que você muda o seu modelo mental na forma de lidar com as coisas, você passa a resolver os conflitos de uma forma mais inteligente. Porque você está melhorando o seu modelo mental. Se você for lá também no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, na introdução, nós falamos sobre isso. Quebra de paradigmas, quebra de modelo mental. Então, Stephen Covey, um autor novo, falando a mesma coisa do nosso epíteto, que há 2000, que já começou a falar sobre isso há 2000 anos atrás. Então, quando ele fala essa questão aqui de nós reafirmarmos e entendermos como a lei do universo funciona, nós passamos a transitar pela vida de uma forma mais leve. Então, repetindo aqui. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores da sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina, de acordo com essas leis universais, com essa lei inteligente, que as coisas boas e ruins acontecem e tudo mais que eu já falei, tá? Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossa vida. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. Ou seja, quando nós entendemos como as coisas funcionam e nós não ficamos absortos em sentimentos de perseguição, confusos ou ressentidos, nós paramos de ser vítima das situações, não é mesmo? Que quando nós falamos que isso aqui só acontece comigo, nós estamos falando aqui, eu sou vítima. O cosmo acerta com todo mundo, mas comigo ele erra, comigo ele está me perseguindo. Eu vim nessa vida para sofrer, já escutei isso. Mas às vezes a pessoa não está vendo, ela está num processo de vitimização tão grande que não está enxergando, realmente ela não está entendendo como as coisas funcionam, né? Então, é o que ele está falando, quando a gente adapta nossas intenções e ações a essa lei inteligente, nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança, porque nós estamos modelando os nossos paradigmas, o nosso modelo mental. Então, o que ele fala sobre a fidelidade, que o título é A Essência da Fidelidade. A fidelidade não pressupõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob o nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Será impossível manter-se fiel ao propósito estabelecido se você se deixar levar pela noção de que as coisas que estão fora do seu poder são inerentes boas ou más. Olha aí o que nós falamos. Quando isso acontece, se você acha que as coisas são boas ou ruins, quando isso acontece, cria-se o hábito de atribuir aos fatores externos a culpa por nosso destino e ficamos perdidos em uma espiral negativa de inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. Porque, por natureza, todas as criaturas se afastam das coisas que acreditam lhes fazer mal e buscam e admiram as que lhe parecem boas e úteis. Então, ele reforça aqui a questão da lei inteligente que eu já falei. Achei interessante o segundo aspecto da fidelidade. Não tinha pensado sobre isso. Ele coloca o seguinte: o segundo aspecto da fidelidade. Perdão, vamos lá. O segundo aspecto da fidelidade é a importância de observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhe os rituais comunitários com o coração puro, sem cobiça ou extravagância. Agindo dessa maneira, você participa da ordem espiritual de seu povo e ajuda a promover as aspirações fundamentais da humanidade.
Eu acho interessante aqui, é, porque lembra que eu falei que às vezes nós vamos concordar com o autor ou discordar ou concordar em parte. Eu já parei para refletir várias vezes sobre, porque nós vivemos num país majoritariamente católico, apesar de nós termos outras religiões aqui e na nossa Constituição está lá que o Estado é laico. Mas eu acho interessante, ou seja, cada um louve o que achar interessante. Mas quando nós estamos em sociedade, é interessante ver que a maioria dos feriados são ligados a crenças religiosas católicas, ou enfim, muitas pessoas celebram os rituais e às vezes mesmo nós não nos sentimos parte, estou dando um exemplo, tá? Mesmo nós não nos sentimos parte daquela determinada religião, o epíteto ele coloca aqui que é importante você celebrar junto aquela religião, aquele rito de passagem daquela religião, se é uma Páscoa ou se é o Natal, enfim, Corpus Christi, por aí vai. Por quê? Porque aquele é o momento onde aquela parcela da população está se unindo para elevar a consciência e se conectar com o divino. Então, se é um ritual que não vai trazer mal, apesar de você não compactuar com tudo que está sendo dito ali, mas é um ritual que na sua parcela ele é bom, ele está gerando união, está gerando méritos, está gerando coisas boas, ele diz por que não você compreender e ajudar e celebrar. Então aqui fica meu desacordo com ele no sentido assim, eu acho que nós temos que compreender, nós temos que respeitar, mas não necessariamente eu acho que você precisa ir lá e celebrar, porque às vezes você não compactua com certos dogmas que está sendo posto ali. Mas eu acho que a parte da celebração, compreender, respeitar, ajudar quem quer que for da comunidade para que aquele rito seja feito, porque aquilo é importante para aquela comunidade, aí, ok, não necessariamente você precisa celebrar, né? Mas você pode ajudar e auxiliar, porque aquele momento as pessoas estão entrando em contato com o sagrado. As pessoas estão fazendo o quê? Uma elevação de consciência, estão praticando as virtudes. Então isso é válido também, né? Então ele coloca aqui, né, que se possível, desempenhe os rituais comunitários com o coração puro, sem cobiça ou extravagância. Acho que você pode ajudar, compreender, respeitar, não necessariamente estar desempenhando esses rituais, porque às vezes eles não vão de encontro com o que você acredita, mas eu acho fundamental essa parte de respeitar e valorizar. Eu acho que tem rituais. Nós somos um país plural, tem pessoas, tem tanta religião, gente, tem tanto credo, tem tanta crença. Eu sempre falo assim, não achem ofensivo, tá? Eu falo assim, a pessoa para mim pode acreditar no Saci Pererê, para mim não tem problema, ela tem todo o direito, desde que isso a torne uma boa pessoa. Se ela é uma boa pessoa, ela é ativa na comunidade, ela faz o bem, ela é uma pessoa que está tentando ser o seu melhor e ela é fator de soma, não importa para mim, assim, se não for nada muito absurdo, né? Ela acredita no que ela quiser. Até porque tem pessoas que dizem que se escondem num manto de certas religiões e na prática elas fazem outra coisa, né? Então, para mim, importa muito mais o que a pessoa é na prática do que na teoria. Ok? Então, por isso que ele coloca aqui: desempenhos rituais comunitários com o coração puro, sem cobiça ou extravagância. É isso que eu falo. Eu acho que nós temos que ter isso em mente mesmo. Não existe só uma crença, um credo ou uma religião. Tem uma filósofa, eu posso estar equivocada do livro, tá? Mas é a Helena Blavatsky. Acho que é Na Voz do Silêncio. Ela fala o seguinte, não vou saber me expressar muito bem do que ela diz, mas a essência é o seguinte: ela fala que existe um cosmos, existe um ser e que esses seres, né, transmitem os ensinamentos para os mestres e dependendo do lugar que você nasce, da cultura, esse mestre vai se comunicar com você de uma forma que seja possível, com a tua cultura, com o teu modelo mental, que você entenda a mensagem universal, sabe? Então, se você é do budismo, para você esse mestre, esse avatar vai ser Buda. Se você é da religião católica, vai ser Jesus, vai ser, enfim, os anjos, outra coisa assim. Então é isso que ela fala, eu acho interessante, assim, que ela fala que a linguagem é única, mas dependendo da cultura e do lugar que você nasce, isso vai ser transmitido de uma outra forma.
Interessante isso também, né? Então, quando os estoicos falam que somos todos somos uma parte de um grande quebra-cabeça, Helena Blavatsky, ela fala mais ou menos nesse sentido, acho bonito, assim. Para terminar esse capítulo, ele fala o seguinte: a fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como a sua vontade da natureza, e adotar como sua a vontade da natureza, né? Então aqui lembra filosofia, não é religião, mas o que ele está falando de realmente a partir do momento que nós adotamos esse eixo filosófico do estoico e nós praticamos, né? Ele fala, nós entramos em contato com o bem, nós entramos nós começamos a transitar pelas leis da natureza de forma harmônica, sem brigar, né? Gostaram até aqui? Concordam com o epíteto? Não concordam? Foi um capítulo um pouco mais polêmico, né? Mas nós estamos aqui para abrir os nossos modelos mentais, quebrar paradigmas e conversar sobre. Podemos concordar, podemos discordar. O importante é nós aprendermos e refletir sobre, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro na Arte de Viver de Epíteto, um manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Até mais, pessoal!